Fala galera, bem-vindos ao Hardware Tech BR, eu sou o Castanhari e hoje, preparem-se, porque o que eu tenho para mostrar é simplesmente surreal. A gente vai mergulhar de cabeça nas notícias mais quentes, mais impactantes, que simplesmente explodiram no universo da tecnologia nas últimas 24 horas. É um compilado caprichado, com inovação pura em inteligência artificial, ciência de ponta, hardware, que parece coisa de filme de ficção científica, e mobilidade que vai mudar como a gente vive. Eu sei que é muita coisa, mas confia em mim, cada uma dessas pautas foi escolhida a dedo. A gente não vai só listar as notícias, vamos destrinchar cada uma delas. Pensa comigo, o ChatGPT atingindo um número de usuários que rivaliza com a população de continentes. O Google tomando decisões drásticas para salvar a rede elétrica. Chips que você pode dobrar e amassar, e até um reator nuclear na Lua. Parece roteiro de cinema, né? Mas é a realidade acontecendo agora. Cada uma dessas pautas vai render um bom papo, vamos ter sacadas incríveis. E vou trazer exemplos práticos para a gente entender o que tudo isso significa para o nosso dia a dia, para nossa carreira, para o futuro que a gente vai viver. Então, ajeita aí na cadeira, pega seu café ou sua água, porque a viagem vai ser longa e fascinante. A gente vai desde a microeletrônica até a exploração espacial, passando por debates éticos que vão fazer a gente pensar bastante. É o tipo de conteúdo que eu adoro fazer. Aquele que te deixa por dentro de tudo, te faz sentir parte dessa revolução e, quem sabe, te inspira a criar algo novo também. Então, se liga que vai longe. O futuro está sendo escrito neste exato momento e a gente vai acompanhar cada linha, cada parágrafo juntos. Vamos nessa! Vamos começar com o gigante, o fenômeno, a ferramenta que está na boca de todo mundo, o ChatGPT. A OpenAI soltou uma bomba essa semana, revelando que a plataforma alcançou a marca impressionante de 700 milhões de usuários semanais. Para a gente ter uma noção da escala, isso é quase a população da Europa inteira usando a IA toda semana. É uma adesão massiva que mostra como essa tecnologia deixou de ser um nicho de entusiastas e se tornou uma ferramenta quase onipresente no trabalho, nos estudos e até na vida pessoal de milhões de pessoas. É uma verdadeira revolução na forma como a gente interage com a informação e cria conteúdo. Pensem no impacto disso. Essa popularidade toda, claro, tem um preço. A infraestrutura necessária para rodar o ChatGPT é colossal. São fazendas de servidores, GPUs de última geração trabalhando 24 horas por dia, consumindo uma quantidade de energia absurda para processar cada pergunta, cada comando, cada linha de código que a gente pede. É por isso que uma novidade, aparentemente pequena, é tão significativa. A OpenAI está testando um lembrete de pausa. A ideia é que, depois de um uso prolongado, a própria IA sugira que você dê um tempo, vá tomar um café, esticar as pernas. Parece uma preocupação com o bem-estar do usuário, e mas também é uma estratégia genial para aliviar a carga nos servidores. O impacto disso é duplo. Para nós, usuários, é um alerta importante sobre o uso excessivo de telas e a necessidade de desconectar. Para a OpenAI, é uma forma inteligente de gerenciar recursos, evitar sobrecargas e, quem sabe, reduzir um pouco a conta de luz estratosférica. Isso mostra um novo estágio de maturidade da tecnologia. Ela não é mais só sobre o que ela pode fazer, mas sobre como ela se integra de forma sustentável e saudável na nossa rotina. É o tipo de detalhe que separa uma moda passageira de uma tecnologia que veio para ficar e evoluir com a gente. Agora vamos para outra gigante da tecnologia, a Google, que também está lidando com o peso energético da revolução da IA. A empresa anunciou uma política interna que, à primeira vista, parece radical. Em momentos de pico de consumo de energia na rede elétrica, eles vão simplesmente pausar as cargas de trabalho de IA consideradas não essenciais. Pensem nisso.
A demanda por eletricidade está tão alta, em parte impulsionada pelos próprios data centers de IA, que a Google precisa ter um botão de desliga para algumas de suas operações para não sobrecarregar a rede elétrica de cidades ou até de países inteiros. É uma medida preventiva para evitar apagões. Mas o que seria uma carga de IA não essencial? A Google explica que tarefas como o treinamento de novos modelos de linguagem, que consomem uma quantidade absurda de poder de processamento por dias ou semanas, podem ser pausadas e retomadas depois, quando a demanda na rede diminuir. Já as tarefas essenciais, como as buscas que fazemos, o Google Maps nos guiando no trânsito ou a tradução em tempo real, essas continuam funcionando normalmente. É uma triagem inteligente para garantir que os serviços críticos para o usuário final não sejam afetados, ao mesmo tempo em que a empresa age como um cidadão corporativo responsável. Essa decisão do Google joga luz sobre um dos maiores desafios da era da IA, o consumo de energia. Não adianta ter a inteligência artificial mais avançada do mundo se a gente não tiver energia para alimentá-la. Isso força a indústria a pensar em algoritmos mais eficientes, em hardware com menor consumo e na integração dos data centers com fontes de energia renovável. Para nós, usuários, o impacto imediato é quase nulo, mas a longo prazo, essa política garante a estabilidade dos serviços que amamos e empurra todo o setor de tecnologia para um caminho mais sustentável. É o futuro batendo na porta e pedindo para a gente apagar a luz. Saindo do software e da nuvem, vamos para o hardware, para algo que a gente pode literalmente tocar e dobrar. Pesquisadores do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, desenvolveram algo que parece saído de um filme de espionagem, um chip transmissor de rádio que é totalmente flexível. Ele é feito com materiais bidimensionais, com apenas alguns átomos de espessura, o que permite que ele seja amassado, esticado e dobrado sem quebrar ou perder sua função. Imaginem as possibilidades que isso abre. Estamos falando do fim dos circuitos rígidos e quebradiços que limitam o design de tantos aparelhos hoje. A aplicação mais óbvia e imediata é no campo dos wearables, os dispositivos vestíveis. Pensem em roupas inteligentes que monitoram seus sinais vitais com precisão médica, mas com o conforto de uma camiseta comum. Ou em curativos eletrônicos que analisam o processo de cicatrização de uma ferida e enviam os dados em tempo real para o médico, sem fios e sem uma caixa de plástico desconfortável. Esse chip pode ser integrado diretamente no tecido ou em materiais flexíveis, tornando a tecnologia verdadeiramente invisível e parte do nosso corpo e do nosso ambiente. A era da computação ambiente está cada vez mais próxima. E tem mais uma vantagem crucial: a eficiência energética. Por ser construído em uma escala atômica, esse chip consome muito menos energia do que os transmissores de silício tradicionais. Isso é fundamental para dispositivos de internet das coisas, que precisam operar por meses, ou até anos, com uma única bateria minúscula. Sensores agrícolas espalhados por um campo, etiquetas inteligentes em embalagens, implantes médicos, tudo isso se torna mais viável. É uma revolução silenciosa no hardware que vai permitir que a próxima geração de dispositivos sem fio seja mais integrada, confortável e sustentável. O futuro não é só inteligente, ele também é flexível. Agora vamos mergulhar um pouco mais fundo no cérebro das IAs. Uma das grandes limitações dos modelos atuais é a chamada esquecimento catastrófico. Quando uma IA aprende uma nova tarefa, ela muitas vezes esquece completamente como fazer as tarefas anteriores. É como se, para aprender a andar de bicicleta, você esquecesse como se anda a pé. Para resolver isso, cientistas estão explorando um conceito fascinante: as redes neurais curvas, ou Curved Neural Networks. A ideia é abandonar a geometria plana tradicional das redes neurais e usar espaços matemáticos curvos, hiperbólicos,
para armazenar informações. Parece complicado, né? Mas vamos simplificar. Imaginem que a memória da IA é uma grande folha de papel. No modelo tradicional, plano, quando você desenha algo novo, às vezes precisa apagar o que estava lá antes para ter espaço. No modelo curvo, é como se essa folha fosse uma superfície infinita e maleável, tipo uma bola de borracha que se expande. Você pode adicionar novas informações em novas curvas do espaço sem interferir com as informações que já estavam guardadas em outras áreas. Essa estrutura hierárquica, parecida com uma árvore, é muito mais eficiente para organizar e reter conhecimento a longo prazo. O impacto disso para a gente é direto e gigantesco. Pensem em assistentes virtuais como a Alexa ou o Google Assistente. Com as redes neurais curvas, eles poderiam se lembrar de todas as nossas conversas anteriores, nossas preferências, nosso contexto, e oferecer respostas muito mais personalizadas e inteligentes, sem precisar reaprender tudo a cada interação. Sistemas de recomendação da Netflix ou do Spotify poderiam entender a evolução do nosso gosto ao longo do tempo, em vez de ficarem presos a sugestões baseadas só no que vimos recentemente. É um passo fundamental para criar IAs com uma memória mais parecida com a humana, contínua, contextual e capaz de aprender sem esquecer. Essa próxima notícia parece roteiro de filme de suspense e abre um debate ético gigantesco. Pesquisadores demonstraram uma tecnologia que usa sinais de Wi-Fi comuns, aqueles que a gente tem em casa, para rastrear a posição e os movimentos de pessoas dentro de um ambiente sem precisar de nenhuma câmera. É isso mesmo que você ouviu. A técnica, chamada de Wi-Fi Sensing, funciona analisando as perturbações que nossos corpos causam nos sinais de rádio que viajam entre o roteador e nossos dispositivos. Cada movimento, cada gesto, cria uma assinatura única nessas ondas, que pode ser decodificada por um algoritmo. As aplicações positivas são bem interessantes. Pensem em sistemas de segurança residencial que detectam um intruso sem a necessidade de câmeras, preservando a privacidade dos moradores. Ou em casas inteligentes que ajustam a iluminação e a temperatura automaticamente quando você entra em um cômodo. No campo da saúde, essa tecnologia poderia monitorar idosos que moram sozinhos, detectando quedas ou mudanças no padrão de respiração durante o sono, tudo de forma não invasiva. São usos que podem, literalmente, salvar vidas e trazer mais conforto e segurança para o nosso dia a dia. O problema, claro, é o outro lado da moeda. O potencial para uso indevido dessa tecnologia é assustador. Imagina um vizinho mal intencionado, uma empresa ou até um governo usando o seu próprio sinal de Wi-Fi para mapear tudo o que você faz dentro da sua casa, quando você acorda, por onde anda, quantas pessoas estão com você. Isso abre uma nova fronteira na violação de privacidade, uma vigilância invisível contra a qual é muito difícil se proteger. O debate ético aqui é profundo. Onde traçamos a linha? Como regulamentar essa tecnologia para aproveitar seus benefícios sem abrir a porta para um estado de vigilância permanente? A tecnologia já existe. A discussão precisa começar agora. Preparem-se para falar de algo que vai dobrar a nossa mente. A cidade de Chicago, nos Estados Unidos, está prestes a ligar um dos computadores quânticos mais poderosos e caros do mundo. É um projeto monumental, com um custo estimado de $1 bilhão, que envolve uma colaboração entre o governo, universidades e gigantes da tecnologia. Essa máquina não é como um computador normal, que trabalha com bits, 0 ou 1. Ela usa qubits, que podem ser 0, 1 ou os dois ao mesmo tempo, graças a um princípio da mecânica quântica chamado superposição. Isso permite que ela realize cálculos em uma velocidade e escala que são simplesmente impossíveis para os supercomputadores mais potentes de hoje. Mas para que serve um monstro desses? As aplicações são revolucionárias e vão impactar áreas cruciais da ciência e da indústria.
Na medicina, um computador quântico pode simular moléculas com uma precisão sem precedentes, acelerando a descoberta de novos medicamentos e tratamentos para doenças como Alzheimer ou câncer. No setor financeiro, ele pode otimizar estratégias de investimento e quebrar códigos de criptografia que hoje são considerados inquebráveis. Na ciência dos materiais, pode ajudar a criar novos supercondutores ou baterias muito mais eficientes. É uma ferramenta para resolver problemas que a humanidade nem sonhava em conseguir atacar. A ativação dessa máquina em Chicago não é apenas um marco tecnológico, é um evento geopolítico. Existe uma verdadeira corrida quântica acontecendo entre países e empresas para ver quem domina essa tecnologia primeiro. Ter um computador desse calibre funcionando significa atrair os melhores cérebros do mundo, impulsionar a economia local e garantir uma vantagem estratégica para as próximas décadas. Para nós, o impacto não será imediato. Não vamos ter um PC quântico na nossa mesa tão cedo, mas as descobertas que sairão desse laboratório vão, eventualmente, se transformar em tecnologias que mudarão radicalmente o nosso mundo. Estamos testemunhando o início de uma nova era da computação. E se a gente for ainda mais longe, tipo, para a Lua? A NASA, em parceria com o Departamento de Energia dos Estados Unidos, anunciou um plano ambicioso e que parece coisa de ficção científica: instalar um reator de fissão nuclear na superfície lunar até o final desta década, por volta de 2030. O projeto, chamado Fission Surface Power, tem um objetivo claro: fornecer a energia necessária para sustentar uma presença humana de longo prazo na Lua. As futuras bases lunares, com seus habitats, veículos e experimentos científicos, vão precisar de uma fonte de energia constante, confiável e potente, algo que os painéis solares sozinhos não conseguem garantir, especialmente durante as longas e geladas noites lunares, que duram 14 dias terrestres. O plano é desenvolver um reator pequeno, com cerca de 10 kW de potência, o suficiente para abastecer algumas casas aqui na Terra, mas que seja robusto e seguro o bastante para operar em um ambiente tão hostil. A ideia é montar o reator aqui na Terra, testá-lo exaustivamente e depois enviá-lo para a Lua a bordo de um foguete. Uma vez lá, ele poderia operar por pelo menos 10 anos, fornecendo a energia vital para as missões do programa Artemis, que visa levar astronautas de volta à Lua e, eventualmente, a Marte. É o tipo de infraestrutura que transforma a exploração espacial de visitas curtas para uma colonização de fato. Mas o mais legal é que essa tecnologia desenvolvida para a Lua pode ter impactos gigantescos aqui na Terra. Imaginem micro-reatores nucleares seguros e eficientes, que possam ser usados em locais remotos, como bases de pesquisa na Antártida, ou para fornecer energia de emergência em áreas atingidas por desastres naturais. A necessidade de criar um sistema leve, compacto e extremamente seguro para o espaço força os engenheiros a inovarem de uma forma que pode revolucionar a indústria de energia nuclear terrestre. A corrida espacial, mais uma vez, empurrando os limites da tecnologia que usamos no nosso dia a dia. A energia do futuro pode estar, literalmente, vindo da Lua. Para fechar nosso tour de notícias, vamos voltar para o mundo do software, mas com um foco em algo que afeta todos nós: a segurança e a estabilidade dos programas que usamos. A Google revelou uma nova ferramenta de IA chamada Big Sleep, que está revolucionando a forma como a empresa encontra e corrige bugs em seu código. Tradicionalmente, encontrar falhas de segurança, os famosos bugs, é um processo lento, manual, que depende de engenheiros de software muito experientes. O Big Sleep usa IA para automatizar e acelerar drasticamente essa caçada. É como ter um detetive digital super inteligente trabalhando 24 horas por dia. A ferramenta funciona de uma maneira muito engenhosa. Ela analisa milhões de linhas de código e, usando modelos de linguagem avançados,
aprende a identificar padrões que geralmente indicam uma vulnerabilidade. Mas a parte mais impressionante é que, ao encontrar um bug, o Big Sleep não apenas o reporta, ele também sugere uma correção. A IA gera um pedaço de código que, na maioria dos casos, resolve o problema. Isso libera os engenheiros humanos para se concentrarem em problemas mais complexos e na revisão final, em vez de gastarem horas e horas procurando por agulhas no palheiro. A velocidade com que as correções podem ser implementadas aumenta absurdamente. O impacto disso na nossa vida digital é direto. Softwares mais seguros significam menos chances de termos nossos dados vazados, menos travamentos nos aplicativos que usamos e uma experiência online mais confiável. Ferramentas como o Big Sleep, que usam IA para fortalecer a própria tecnologia, representam um ciclo virtuoso. Elas não apenas melhoram a segurança do ecossistema do Google, mas também estabelecem um novo padrão para toda a indústria de desenvolvimento de software. A confiabilidade dos programas e serviços que se tornarão a base do nosso futuro depende de inovações como essa. É a IA cuidando da própria IA e de nós no processo. Ufa! Quanta coisa, hein? A gente viajou do cérebro de uma IA até a superfície da Lua, passando por chips flexíveis e debates sobre privacidade. É impressionante ver como a tecnologia está avançando em tantas frentes diferentes ao mesmo tempo. Cada uma dessas notícias, sozinha, já seria o suficiente para um vídeo inteiro. Mas juntas, elas pintam um quadro incrível do futuro que está sendo construído neste exato momento. São inovações que vão mudar a forma como trabalhamos, como nos comunicamos, como cuidamos da nossa saúde e até como exploramos o universo. É um privilégio poder acompanhar e compartilhar essa jornada com vocês. Espero que esse compilado tenha sido tão fascinante para vocês quanto foi para mim pesquisar e preparar. A ideia aqui no canal é essa: ir além da manchete, conectar os pontos e entender o impacto real de cada avanço tecnológico. Porque no final do dia, não é só sobre hardware e software, é sobre como essas ferramentas moldam a nossa sociedade e as nossas vidas. A tecnologia é uma força poderosa, e estar informado é o primeiro passo para usá-la da melhor maneira possível, para construir um futuro que seja não apenas mais inteligente, mas também mais justo e sustentável para todos nós. E aí, curtiu essas novidades ultra fresquinhas e cheias de impacto? Então já se inscreve no canal, dá aquele like maroto, compartilha com a galera tech e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Sua participação é o que move o canal e me inspira a trazer cada vez mais conteúdo de qualidade. Deixe seu comentário aí embaixo dizendo qual dessas notícias mais te impressionou. Eu sou o Castanhari e a gente se vê no próximo Hardware Tech BR.